Boa noite! Boa tarde, bom dia, não sei que hora que você vai estar vendo isso. Está começando o quarto episódio do Fuck Up Night. Tudo bom com você, Rebeca? Tudo ótimo. Boa noite, bom dia, boa tarde, gente. Então, gente, o Fuck Up Night, pra quem não conhece o Fuck Up Night é uma das maiores franquias de fracasso do mundo. São mais de 89 países, né? E aqui em Ribeirão Preto a gente tem um estilo diferente. Nós temos um podcast. Rebeca, como é que é o que é o pilar do Fuck Up para as pessoas que não conhecem lá, que tá escutando a gente agora no Spotify? É importante frisar que a gente não fala apenas de fracasso, tá? Que a gente discute a respeito de resiliência, gestão de falhas e cultura de aprendizagem. E hoje tem uma pessoa super especial. E é isso, agora todo mundo já conhece a minha história, já conhece a história da Rebeca, já sabe o que é o Fuck Up no primeiro episódio. Quem não escutou, vai lá no Spotify, a gente tá no YouTube, a gente tá no Deezer, né? Você tem todas as coisinhas lá. E a partir de agora a gente vai estar trazendo convidados mais do que especiais, convidados que estão na vida da gente e até convidados que não estão na vida da gente, mas vão começar a pertencer à vida da gente também. Mas a primeira convidada eu acho que não podia faltar, eu acho que foi a melhor coisa, assim, que também por amizade, por tudo, é trazer uma pessoa que lida com fracasso. Eu acredito que ele lida com fracasso todos os dias, ele já lidou com pessoas de fracasso e ele tá aqui para ajudar a gente, explicar um pouco como lidar com o fracasso no dia a dia e na vida aí social. Muito obrigado, Alex Bertoldi. Fala, meninos, é um prazer estar aqui. É um prazer, Fê, prazer, Rebeca, estar aqui com vocês. Boa tarde, boa noite, ou seja, o horário que for. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre fracasso, sobre esse projeto. Parabéns pela iniciativa. A gente sabe que é bom falar de fracasso, apesar que as pessoas não gostam do assunto. Mas é muito legal e vai ser um prazer compartilhar esse tempinho aí com vocês para a gente falar um pouco mais sobre esse aspecto. E agora o Fuck Up, a gente já começou a receber já e-mails, a gente tá com 3 casos aqui, já mandaram pra gente ler. Então o Fuck Up a gente vai dividir em dois quadros, né? A gente vai ter o primeiro, o Alex vai falar um pouco, a gente vai conversar aqui, e depois o Alex aqui, todos os nossos convidados vão participar dessa case aqui, e a gente vai opinar, né? A gente vai palpitar aqui a vida do fracasso dos outros aqui. Então, fala um pouquinho, Bertoldi, quem é você, o que você faz? Bom, eu sou psicólogo, trabalho com projetos relacionados a desenvolvimento organizacional, desenvolvimento pessoal, sou professor universitário, dei aulas há muitos anos. Hoje também trabalho com projetos de inovação lá no Supera Park e estou envolvido há bastante tempo aí com esses processos de aprendizagem humana, desenvolvimento organizacional e a relação entre as duas coisas, né? Acho que minha carreira ela foi um pouco nessa direção de trabalhar, seja na condição de mentor, seja na condição de psicólogo, seja na condição de professor, de tentar ajudar as pessoas de alguma forma a lidar, às vezes, com as suas frustrações e com o seu processo de aprendizagem. A gente sabe que você, no teu currículo aí, esse currículo que, cara, dá pra fazer um filme aí de umas 300 partes aí, é um seriado que não acaba na Netflix. Eu queria escutar de você, assim, o Bertoldi, ele dá consultoria para multinacionais e até para pequenininhas startups. Inclusive, eu conheci o Bertoldi através da minha startup, que eu fracassei, que está no episódio 2 do Fuck Up lá. O Bertoldi me ajudou, né? Ele fez um levantamento em cima da minha pessoa ali, depois do quadro da empresa. E eu queria ouvir de você, assim, cara, essas pessoas, as empresas que você atendeu já, o que você fez, aquelas empresas que você acreditou que ia dar certo e no final fracassou. E eu queria que você contasse um pouco, assim, dessa... Não precisa dar nome aos bois, não. Momento Legal. tenso. Momento tenso, né? É aquele momento de perder amigos. É isso. Tá. Mas assim, você conta essa linha de assim, cara, você acreditou ali, você viu que já ia fracassar, ou talvez a empresa que você olhou e falou, cara, não vai dar nada, deu certo, mas eu queria que você contasse mais essas empresas que você ajudou, você alinhou ali, o cara fracassou, e como é que ficou esse cara depois do fracasso? Como ele lidou com o fracasso? Se você pôde ajudar essa pessoa a caminhar esse momento de fracasso dele. Acho que assim, tem algumas situações... Eu sou uma pessoa bem cética, então eu tenho uma tendência a não depositar muitas esperanças em algumas coisas nesse aspecto. Acho que tem algumas empresas e algumas ideias, eu diria que projetos, eu vi alguns projetos que empresas fizeram, assim, às vezes investimentos grandes de mudança. Eu lembro de uma empresa que eu atuei na área
eles trabalhavam com equipamentos, fabricação de equipamentos para supermercados e outros tipos de equipamentos. E tinha ali uma perspectiva muito grande de desenvolver produtos e tal. E era muito curioso, porque toda vez que desenvolvia um produto, eu falava, cara, esse produto agora vai estourar. E não estourava. Tipo, esse produto vai dar certo. E não dava, né? Essa foi uma das coisas até curiosas, porque algumas das situações, essa empresa ela fez alguns investimentos que eu considero muito elevados até para o porte dela. Né? Eu considero que eles eram pessoas muito visionárias em vários aspectos. Mas na hora da coisa virar... Então, sabe aquela... Eu brincava que era o clima de Mega Sena, sabe? Assim, a gente estava naquela expectativa. Agora vai ganhar! Agora vai rolar! E aí não rolava. Então, esse é um caso que acho que é uma situação que eu vivi que eu achei muito interessante nesse processo. Já vi algumas situações também, por trabalhar na área de RH, que é um pouco da minha origem ali, eu vi várias situações de pessoas que vêm com aquela ideia de esse cara que eu contratei agora vai resolver os problemas da empresa, né? O salvador, assim. Isso dá muito pau, isso dá muita... Eu tive alguns profissionais, na época que eu trabalhei com recrutamento e seleção, em que você trazia a pessoa e a empresa depositava nele a esperança da salvação. E dava tudo errado, né? Muita expectativa. Muita expectativa. Em cima de uma pessoa só. E assim, no geral, as pessoas tendem... Quando dá pau, é achar um culpado. Esse é um movimento natural. É mais fácil, então, né? Mesmo ao longo da consultoria, a gente teve algumas situações de você entregar um projeto e a empresa não conseguir implantar e ela entende, não, mas o projeto não ficou... Tu não implantou, lógico que ele não funcionou. Né? A culpa foi de vocês. Mas o projeto que... E assim, eu lembro uma vez um cliente que me chamou para uma reunião. O projeto já tinha terminado com eles há 8 meses. Terminado o projeto. Eu tinha entregue o escopo do projeto, era uma estrutura de cargos e salários. E aí, 8 meses depois, eles me chamam para uma reunião e dizem, olha, a gente estava aqui olhando o projeto e ele não atende às nossas necessidades hoje. Eu falei, 8 meses depois. Demorou um tempo. Não, então, a gente não conseguiu implantar, a gente precisa implantar. Eu falei, então, né? Porra, né? E isso é um negócio muito complexo, porque... Para a gente falar do fracasso, você tem que ter o lance da expectativa do sucesso, que eu acho que esse é o problema, assim, né? O fracasso, na verdade, para ter o fracasso tem que ter expectativa, então, né? Expectativa de sucesso de alguma forma. O cara tem que ter alguma perspectiva e falar, cara, isso vai dar certo. Né? E muitas vezes essas expectativas, elas são verdadeiros delírios, assim, cara. O empreendedor ele fica meio cego quando ele está apaixonado pela ideia e ele acaba ignorando algumas evidências no meio do processo, Tá ali né? na cara dele que vai Exato. dar merda, né? Não. Pegando um gancho com isso, existe uma perspectiva da psicologia que é o seguinte, a primeira coisa que você faz sozinho na sua vida sem precisar de ninguém é merda, né? Obviamente. Né? E todos nós, no nosso desenvolvimento psicológico, né? Em alguma fase, brincamos com as nossas fezes. A criança brinca com a fezes, porque é um produto dela. Né? Então, assim, de alguma forma, a gente entende que fazer merda é algo que você vai fazer e é algo bom. E você sabe, assim, você admira as merdas que você faz. O problema é que algumas pessoas começam a transformar isso em algo sagrado. Então, ele não vê que ele está fazendo merda. É isso que é foda. Entendeu? Porque quando você fala da reação do cara, o problema não está em ele errar. Está em ele não aceitar que ele errou. Persistir no erro. Né? Exato. Mas o persistir do erro, ele está na concepção... Porque é foda. O povo mistura a persistência com teimosia. Exato. E quando o cara vai lá e embala, fala, cara, mas isso aqui não é um microfone, isso aqui é um satélite. Não, mas... E a visão dele, ele não consegue aceitar que aquilo, de alguma forma, possa estar equivocado. E quando você está lidando com uma pessoa... E eu, por incrível que pareça, né? Eu até na minha vida já passei por isso também. Quando você faz bem alguma coisa, você acha que você é capaz de fazer bem tudo. Exato. O cara que erra muito e se ferra muito, ele é menos trabalhoso do que o cara que já acertou algumas vezes. Porque você não tem uma... Acho que você não levou nenhuma porrada, você não levou nenhum fracasso, você não errou, mas você não cometeu nenhuma merda, você teve acerto para aquilo, para ele, tudo que ele faz dá certo. Você não fez uma grande merda, né? Você fez pequenas merdas imperceptíveis, que quando você põe na balança coisas boas e ruins,
você fala, eu acertei mais que errei. Então, se eu acertei mais que errei, tecnicamente eu tenho condições. Então, alguns deslizes não são um problema. Então, eu nunca vou fazer um grande erro. Entendi. Entendeu? Então, esse cara é muito mais difícil de lidar do que o cara que fala assim, cara, eu faço um monte de merda. Beleza, porque esse cara que faz um monte de merda, ele é mais permeável. Exato, ele vai se adaptar, ele já vai prever que pode dar merda, ele vai se preparar. Ele já tem um pé atrás de alguma Exato. coisa, ele já vai escutar melhor uma consultoria. Ele vai fazer a tal da validação, né? Isso. Bom, vocês dois são empreendedores aí com anos de estrada, vocês sabem muito bem disso, né? O cara... É muito engraçado que parece... você falando isso... Anos de estrada, mas, cara, parece que quando você faz alguma coisa nova, parece que tudo é novo, né? Exato. Você chega uma hora que você não consegue ver, cara, tipo assim, já tenho experiência, eu sou cascudo nisso, mas, cara, quando vem uma merda nova, ou quando vem um desafio, ou um erro, cara, você fala assim, cara, parece que eu sou virgem nesse mundo, cara. Eu tava conversando hoje com um dos meus sócios, que é o Gabi, a gente tava vindo, eu falei assim, cara, ser empreendedor... Cara, quando você vem uma merda nova, cara, ou quando vem um desafio, ou quando vem um problema, cara, parece que você é virgem naquilo ali. Cara, mas então, eu tenho 20 anos de empresa quase já, né? Toda vez que você começa um projeto, eu não tenho expectativa de que não vai dar erro. Eu acho que uma das coisas que a experiência te dá é moderação de expectativa. Sim. Não é acertar. Essa é uma coisa que, eu sou tão experiente que eu não vou errar. Não, eu modero as minhas expectativas. Então... Eu já olho a minha relação com o cliente de outra forma hoje, entendeu? Eu me lembro, a primeira vez na consultoria que um cliente quis cancelar um contrato, para mim era o fim do mundo. Isso acontece hoje. Acontece. É normal, né? Então, por quê? Porque quando você está começando, é o lance da descoberta, o primeiro cliente, o segundo cliente, porra, tem um contrato, legal. E aí... A perda também, é igual, eu costumo fazer a analogia que é a história do relacionamento, né? Do namoro. O primeiro namoro, se a pessoa, né, não te dá não te liga, não te corresponde, é o fim do mundo. Depois de um certo tempo, de vários pés na bunda, você já começa a entender que a pessoa não te corresponder é natural dentro do processo. O lance do empreender também é um pouco isso. Essa ideia de que você não vai se tornando mais preciso, você vai se posicionando melhor. Só. Sim. Entendeu? Eu acho que tem divergência, né? Que falar isso é difícil, porque a gente precisa vender e a gente tem que ter clientes. Mas tem pessoas que não vão bater com a estrutura da empresa. Não e vai, tem perfis que não adianta você vender, que vai dar mais trabalho do que resultado positivo. E acho que dessa perspectiva, né? Eu sempre olho que você não tem sucesso total, você não tem fracasso total. Você tem um processo relacional, ali, um processo, às vezes, tumultuado, de partes que não conseguem se entender, entendeu? Então eu já tive alguns... Você comentou, você perguntou de projetos e tal, eu já tive situações... Porque quando eu falo que você tem uma determinada expectativa muito positiva porque você teve sucesso em uma situação... vou trazer uma pessoal, aí eu posso falar, só é minha mesmo, né? Eu, há um tempo atrás, resolvi para mim que eu precisava aprender a falar inglês de qualquer forma, porque... O não falar inglês já tinha me tirado algumas oportunidades, então comecei a estudar. E aí, quando comecei com esses projetos de inovação, nós tivemos que fazer uma reunião. Fui fazer uma reunião com o pessoal do escritório internacional e uma menina da China. Eita, cacete. Não, o inglês já calma, é errado calma, já. Calma. forte. Essa reunião foi super legal. Porque é o seguinte, até você estudar, eu tinha o que eu chamava de inglês de sobrevivência. Então, por exemplo... Não vai passar fome. Não, e assim, é o inglês que melhora muito quando você bebe. Sim, é verdade. Então, Exato, você vai aí, soltando. Né? Então, quando você começa a estudar, você fica mais chato, você começa a ficar criterioso no lance, a expectativa. Beleza, aí fui pra reunião. E a reunião transcorreu tudo bem. Aí a merda. Aquela reunião foi fantástica, beleza. Aí eu tinha ter um evento. Eu falei, cara, nós vamos ter um evento agora com o pessoal da embaixada e tal. E se apresenta o Superalab, vai ser em inglês. Beleza, vou. Tô bom pra Por que caramba. não? Já tava me sentindo Porra, cara. o cara, não é? TOEFL, né? Como é que é aquele curso? TOEFL. TOEFL. Já tem o TOEFL aqui já. TOEFL 1000. Cara, e foi no meio da pandemia e tal, nessa época. Era online. Foi aquela que menos você a falou pra mim vergonha que você não veio foi tirar presencial. foto porque você ia botar pra embaixada? Isso, Foi, a gente veio tirar até foto sua aqui, né? Isso mesmo, cara. Aí, hora que abriu a câmera,
E o pior, que até então, na outra tinha eu, o Henrique e a menina que a gente fez a reunião. Nessa tinha uma galera, e o pior, um monte de gente conhecida. Puta merda. Cara, me deu um... Eu travei. Eu não conseguia falar nem português. Eu não consigo nem imaginar ele travando. Eu também não. Cara, que isso? Eu travei. Inconcebível. Eu travei. Eu não conseguia reunir recurso suficiente para falar nem em português. Eu transpirava. Eu tava em casa, a Graia tava na minha frente, ela olhava e falava, o que aconteceu? Aí você, tipo... Cadê o Berton? A sensação que eu tive é que sua alma saiu do corpo. Você travou. Morreu. Cara, eu sei que assim, aí aos poucos eu fui tentando alguma coisa, mas assim, eu devo ter falado o pior inglês da minha vida, e a única coisa que eu consegui falar assim, gente, eu não consigo falar, desculpa, eu vou ficar devendo pra vocês. Sai. Tu falou isso? E aí assim, Henrique, por favor. É com você? Sai. Henrique, assume aí. Assume aí, velho. Né? Cara, o Henrique é um cara muito gentil, eu trabalho com ele até hoje, ele é um cara que eu gosto muito, e eu assim, puta, cara, desculpa. Eu falei, não, tudo bem, ele contemporâneo. Mas, cara, pra mim aquilo foi... Né, eu juro pra você que eu fiquei bem magoado. Depois Mas de lá... isso é difícil de ver de você, cara, é aquela coisa do... Do quê? De travar? De travar, Pô, você já travando. aconteceu algumas vezes, várias. Eu, dou aula, cara. Então, é por isso que é difícil acreditar que você travou. Nossa, mas já travei, já Claro, tive... ser humano. Sim, vai acontecer é, com todo Não, mundo. mas já passei tipo, mal é dando muito aula, impossível de já foi imaginar. fiascos. Não é, a coisa não dá sempre certo. Principalmente quando você lida com o público. Eu já montei situação de treinamento, por exemplo, que eu imaginei que a dinâmica ia dar de um jeito e deu tudo errado. Puta que pariu. E dinâmica, se for presencial, terminou de Não, ferrar exato, tudo, né? E assim, as pessoas ficam com aquela cara de pastel. enquanto eu tava vendo a coisa acontecendo, eu falei, cara, como é que eu vou consertar isso? Tu reza pra acabar o tempo, vai embora, calma aí. Tipo, A sabe dinâmica não ensinou nada, é isso que vocês aprenderam hoje. Sabe, como é que vai funcionar isso aqui? Mas, por outro lado, eu sou o tipo do cara, nesse aspecto, eu não sei se é inconsequente ou corajoso. Eu não colocaria em alguns aspectos dessas duas áreas. Porque, mesmo dando merda, eu acho que vai dar tudo certo no final. Entendeu? Não, então, tipo, Corajoso. Eu acho corajoso. que Então, é. isso. Não, Vai você tá dar- na merda, meu, É. cara, vou ter que... Eu tô aqui, eu vou fazer eu sentar e chorar? Ou, gente, acabou aqui, desculpa. Não. Vamos improvisar, eu acho. Mas eu já tive situação de falar, galera, eu acho que é melhor a gente fazer um break agora. Eu preciso de 30 minutos para reformular o que eu vou fazer. 30 minutos Entendeu? pra refletir Agora, sobre. uma pergunta, cara. Aí, você falou uma coisa que eu achei interessante. Será que quando a pessoa tá prevendo que vai fracassar, se ela... Ou ela desiste de uma vez, ou se ela tiver um jogo de cintura, será que ela consegue sobreviver? Será que ela consegue sair daquele problema? Eu acho que sai. Eu acho que sai. Eu falo que as pessoas toleram tudo, menos indiferença. Tava outro dia dando um treinamento sobre fala em público, falando de pitch e tal. Uhum. E eu falei isso pro pessoal. Falei, ó, entenda uma coisa. Todo mundo erra em pitch. Todo mundo erra em pitch. Até os mais experientes. Steve Jobs erra em pitch, pô. A galera, sabe, assim, eu erro em pitch. Qualquer cara que você pegar, pode assistir, ele vai errar em pitch. O cara erra no TED. A plateia tolera tudo. Ela só não tolera indiferença. Se você for indiferente às pessoas, aí elas não aceitam seu erro. Mas nós somos uma espécie empática. Pode não parecer, mas somos. Então, se você conseguir construir o vínculo suficiente, mesmo quando você está, as pessoas te ajudam. Criar conexão, né? As pessoas te Humaniza ajudam. a situação, Porque nessa né? situação, esse caso que eu te falei que eu travei, o Rodrigo tava com a caldeira, né? O Rodrigo percebeu e ele começou a falar. Ai, que ótimo. Então tipo, naquela ajudou situação, naquele tipo, momento. a equipe ali, opa, ele não tá legal. E foi. E a gente foi e deu para pelo menos eu falar minimamente que eu ia sair. Né? Então, assim, você consegue criar esse vínculo. Né? Agora, quando você tem uma postura de eu não erro, que esse é o foda. Sou arrogante, eu não erro, eu não preciso de ninguém, e você erra, aí a galera vai pro escárnio. Aí lascou. Que a galera quer ver tu se fuder mesmo. Lógico. Vamos botar Lógico. esse cara pro buraco. Eu acho que o cara falou que não erra, vamos ver Sim. se não erra. Hoje eu tava dando uma palestra antes de vir pra cá e o vídeo... Eu não sabia que quando você compartilha como segunda tela, ele não compartilha o som. Sim. Você tem que compartilhar como guia. Eu tava passando Você um tava vídeo do usando o Teams? YouTube. Era É Teams? Meet. É o Meet? O Meet. Nem eu sei fazer isso. Então, Tem umas configurações que você mexe que dá até pra... Não, que quando você compartilha... Porque eu uso duas telas, né? Sim. E aí eu compartilhei a tela
E coloquei uma música. E todo mundo assim, tipo, não estamos ouvindo. Eu, cara, como não tá ouvindo? Eu tô ouvindo e não tá ouvindo. Não, tá ruim, tá... Eu falei, cara, tem uma coisa errada. Porque eu falei, pô, já fiz isso várias vezes. E aí eu falei, ó, galera, peraí, vamos de novo. Vamos começar de novo, volta e tal. Aí eu falei, vou compartilhar como guia. E aí, quando você compartilha o guia, o Meet te dá uma opção. Compartilhar o som. Aí eu tiquei essa opção. Aí, pum, E aí foi. Aí o som foi. Legal. Né? E aí aquilo ficou numa boa. Não sei, as pessoas podem ter não gostado, alguns, mas a reação das pessoas ao teu erro é diferente. Entendeu? Acho que isso é diferente porque você tem um pouco... E acho que isso é o que a experiência te dá. Você se fica um pouco mais... você consegue fazer piada com o erro. Você consegue gerenciar a situação ruim para que você tire algum resultado positivo. Exato. Você consegue gerenciar o desconforto ali. Inclusive, você nem precisa maquiá-lo. Você pode dizer, cara, peraí, gente, vamos de novo. Deu pau aqui, Deu pau aqui, bora, vamos lá. E, sabe, assim, não vai fazer Acho aquela... que até assumir isso facilita a facilita. conexão com as pessoas no ambiente, né? É isso. Porque eu acho que a pessoa sabe que você errou, entendeu? E quando você acha naquela, tipo, eu não posso errar, eu não erro, não dá certo. Não dá, né? O cara olha pra você e fala, meu, tá fingindo, entendeu? Tipo, não é natural. Eu acho que dá pra reverter quando você tem um vínculo legal com as pessoas. É claro que depende da natureza da cagada, né? Mas eu vejo até financeiro. Se você tem um bom relacionamento com o teu gerente do banco, ele vai ser muito mais gentil com você. Quando você ficar devendo. E esse, talvez a gente pode até criar um curso, um infoproduto disso, né? Como resolver seu problema no SPC, hein? Imagina, ó, caraca. Relacione-se bem com o pessoal do Serasa. Mas é por isso que essas instituições são despersonalizadas. Porque se for com pessoa, né? Não, dá certo. Voltando naquele caso que você falou, o anterior, você quer mais um suquinho de laranja? Não, tá ótimo. Tá de boa? Quer mais cervejinha? Mais um Tem pouquinho. cervejinha, produção? Manda cervejinha pra nós aí. Gente, só antes da gente continuar aqui, eu só queria dizer que a gente tá nesse estúdio aqui, maravilhoso, da Vocado, Coisas Mirabolantes. Né? Nosso estúdio lá, nosso cenário, chegaram equipamentos novos, estão em obra, estão montando lá, e nesse exato momento a equipe está montando. Então, semana que vem já temos um estúdio novo, você está convidado a conhecer o estúdio novo. Mas aqui, esse estúdio aqui ainda pertence ainda, todo o mobiliário aqui é da W Office. Mais uma aqui, ó. Aqui é da W Office, então essa mesa maravilhosa aqui, essas cadeiras aqui é da W Office, esse tripé aqui dessa televisão é da W Office. O tripé é da W Office, produção? Não, o tripé não. Houve um equívoco. Mas essas cadeiras aqui, essas cadeiras maravilhosas aqui e tal, é tudo W Office. É nova toda da W-Office. E amanhã também, é. Novo com W-Office O também. estúdio é W Olha Office, é um só. abraço pra W Office, cara, que a gente vai ter... Essa publi aí vai durar uns 30 anos aí com a gente aí, cara, um abraço. 300 anos de público. Mas voltando aqui, Bertoldi, você falou lá, a empresa lá, o cara montou vários projetos, ele achava que ia ser a virada ali. Aí a gente vai pegar esse tempero que você falou. Se ele tivesse humildade, ia dar certo? Ou, tipo assim, a Não. empresa tava fadada pra fracassar mesmo ali? Não, Tem projeto que não dá certo mesmo. Tem projeto que não dá certo. Tem projeto que não dá certo. Cara, assim... Bom, o Beca trabalha com inovação, também sabe bem o que eu estou te falando. A maior parte dos projetos, se você não especifica muito bem, não trabalha bem uma concepção, não pensa de uma maneira mais simplificada, não começa de uma maneira mais enxuta, você vai ter problema, sabe? Assim, porque, principalmente o tipo de projeto que eu estou te falando, que envolve mercado, que envolve relações, que envolve... Esse tipo de projeto tem muita variável, e variáveis que não dá para controlar. Né? Então, assim, o desafio, tanto que a maior parte, vou pegar na área de inovação, a maior parte dos projetos não dão em nada. A maior parte das startups não fazem sucesso. Exato. Entendeu? Então, assim, você tem um grande funil ali que poucas vão dar certo e tal. Então, eu acho que é difícil quando você fala assim, é só uma questão de humildade. Não, eu acho que a questão da humildade, ela ajuda em erros ou fracassos relacionais. Gestão das crises também. né? Exato. Dá pra lidar ali com um momento ruim. É E isso. saber Exato. parar? Será? Saber parar é um ponto muito importante. Que eu acho muito foda. Eu acho que Quase nenhum isso... empreendedor admite Nenhum, esse cara. momento e não quer aceitar. Mas Acho é que o eu nunca lance da conheci, persistência cara. e teimosia. Exato. É a persistência e teimosia. Porque a gente tem porque resiliência é uma faca de dois gumes, eu sempre digo isso. É que Porque a galera tem uma ideia de que resiliência é teimosia.
Tem. De que você precisa persistir no erro até se Não, afogar na e ideia que e é isso. As coisas estão dando errado para te testar. Você sabe que isso é incorporação. Exato. Não, isso Coach de fracasso. Total. Coach. Exato. Olha, não, as coisas estão dando errado para te testar. Não, estão dando errado porque estão dando errado mesmo. Tá dando merda, amigo. Exato, Tá não tipo, tem estratégia, não tem planejamento. Tá dando errado porque tá uma merda. Não é o mundo querendo te ensinar através do erro. Você projetou errado, ponto. Né? Agora, eu acho que isso é um problema, às vezes, porque esse discurso da resiliência, da persistência, ele é incorporado muitas vezes dentro dessa bobagem do cara, não, eu preciso insistir, tá, mas... Né? Eu preciso levar umas porradas para ver se eu chego em algum lugar. E não é bem assim que funciona, né? O McGregor, no Sem Esforço, ele fala disso pra caramba, cara. É um livro que eu gosto bastante. Ele vai dizer que essa mentalidade, que é uma mentalidade típica da mentalidade cristã, que é eu preciso sofrer para merecer o paraíso. Nossa, muito bom. Muito bom Nossa, mesmo. isso aí eu vou fazer uma bastante. camisa Entendeu? dessa. Uhum. E aí o cara tem essa ideia de que quando as coisas começam a dar errado, são indicativos de que ele está indo em direção ao paraíso. Só que Que às vezes não. Mas aí que tal? Isso é foda. Cara, isso aí eu acho que... Cara, qual é o ponto que eu tenho que... Tipo assim, cara, tenho que parar mesmo. Tá dando merda, tipo assim, não tem jeito. Você tá entendendo que é um limiar muito louco, assim. É uma coisa que, tipo assim, cara, você não sabe aonde... Cara, se eu tô... O cara talvez na segunda vez ali, no único ajuste, aquilo vira. E talvez o cara possa ter dado um passo atrás e não conseguiu. Cara, será que tem alguma chance? Eu não acho que tem. Tem que tomar cuidado com a história da bala de prata. Assim. Não Sim. é um único turning ali do negócio. Eu acho que tem tipos de fracasso. Tem tipos de erro. Tá? Acho que tem erro. É o que eu estou te falando. Tem erro de estimativa, você tem erro de capacidade, você tem erro de concepção. São fracassos diferentes. Né? Eu imaginei que eu ia fazer isso aqui de ponta cabeça. Então, é um erro de concepção. A concepção daquilo está errado. Não, eu imaginei que eu ia precisar de uma máquina para fazer isso aqui e eu preciso de duas. É um erro de capacidade. Né? Eu imaginei que eu ia levar 30 dias para fazer e eu demoro 90. É um erro de estimativa. E esses são fracassos distintos. Né? Então, por exemplo, quando um negócio... Porque aí a gente também cai na lógica simplista, né? Seu papo, cara, você precisa fracassar para ter sucesso. Depende do fracasso. Que alguns você vai fracassar uma vez só. Entendeu? Você não vai conseguir ter sucesso porque vai ser um. Entendeu? Então, assim, tem coisas que não podem... Ali não pode haver erro. Então, aquilo ali não tolera fracasso, não tolera erro. Entendeu? Então, assim, a margem de erro é pequena. Imagina um piloto. Mata todo De avião. mundo. O cara fala, não, mas eu só tive um fracasso numa montanha. É o que precisa, velho. Acabou. Entendeu? É o que precisa, não precisa mais que isso. Então, por exemplo, erro de capacidade num cara que pilota um avião é fatal. Erro de capacidade em alguém que está montando uma startup, beleza, a gente capacita o cara. Ele vai ter Entendeu? tempo para aprender e resolver algumas questões. Né? Então, eu acho que tem uma pegada aí que a gente tem que entender a natureza do fracasso ali, porque a gente... para mim, o fracasso ele é uma grande categoria. Dentro dele tem vários tipos de fracasso e vários processos de fracasso. Cara, você que tá no meio disso, por exemplo, cara, você vive... aquela coisa, você vive rodeado do fracasso, na verdade. Porque, por exemplo, o que a gente vê, você dá consultoria, depois você dá aula, você coordena um laboratório dentro do Superapark de inovação e, não sei se eu posso falar aqui, mas eu vou falar com a coisa que a gente corta na edição. Cara, você pratica tiro esportivo. Perfeito. Então, assim, cara, é um ambiente... É um dos lugares que não dá pra errar. São ambientes, assim, que você fala assim, porra, por exemplo, igual você vai dar o tiro no pratinho lá, cara, porra, prato. Cara, o bicho, cara, nem na câmera que você estava mostrando pra mim ontem aqui, eu não conseguia ver o prato, você tava vendo já o prato já. Então ali é uma chance ali que, tipo assim, cara, eu tenho que acertar o prato ali, eu tenho que ter uma técnica, aquela coisa toda. Tanto nesse processo, nesse laboratório de inovação que você tem no Superapark, que você coordena lá. Cara, você tem outros projetos ali dentro, né? Então, assim, no meio disso tudo, qual é o fator do fracasso que você olha e fala assim, cara, esse aqui é o top 1, esse é o top 2, esse é o top 3. Existe? É difícil. São 3 cenários bem difíceis aí que você colocou, né? Eu acho que assim... De uma forma geral, todas as pessoas que iniciam algo, iniciam na expectativa de ter sucesso. Ponto. Tá? Então,
o cara que vai fazer um curso, ele tem expectativa que aquele curso mude a vida dele. A empresa que vai desenvolver um programa de inovação, ela tem expectativa de que aquilo traga para ela um novo patamar de sucesso como negócio. Quando o pratinho sai na trap house, que a gente chama, e eu estou olhando para ele, a minha expectativa é de que ao puxar o gatilho eu quebre. É sempre isso. Então, assim, a gente nunca vai na direção de pensar o fracasso. Então, a gente nunca vai na direção de dizer, eu não vou quebrar o prato, o projeto vai falhar. A gente sempre vai na direção, porque acho que o que nos move é a possibilidade de sucesso. Essa possibilidade de sucesso, acrescentando, será que existe uma coisa chamada foco? Ou ajuda? Ajuda. Mas eu acho que tem um elemento importante, que aí eu acho que talvez seja o top 1 em comum desses aspectos todos, é a preparação. Acho que porque a preparação, ela interfere nesses tipos de fracasso que eu te falei. Na estimativa, na capacidade, né? Então, eu acho que a preparação, para mim, é o top 1 do que muitas vezes acontece isso. Então, eu já vi pessoas, por exemplo, que almejavam uma promoção na empresa, foram promovidas e aquilo fez um inferno na vida dela. Porque ela almejava, ela tinha expectativa de sucesso, aquilo era um indicador de sucesso, só que ela não estava preparada para aquilo. Então, até uma coisa boa, até um sucesso, ele vira um fracasso pela falta de preparo. Caralho. É que a pessoa também não enxerga, às vezes, onde que ela está. Né? Ela não enxerga a incapacidade de alguns pontos que ela precisa também desenvolver. Ela não vê o problema. Pensar só no sucesso leva a gente... É muito mais fácil pensar mais no sucesso, né? É que a gente é uma sociedade orientada a você pensar em que vai dar certo. Mas isso Entendeu? no âmbito geral, mundial? Eu acho. Acho que sim. É porque a gente ficou viciado em motivação, né? Então, a gente é viciado nessa pegada do... tudo vai dar bem, acorda, então, até a hora que vai dormir. sabe, tipo, né, o mundo vai ser legal, as coisas vão... E eu acho que a nossa educação foi isso, no final de toda a historinha tudo acaba bem, entendeu? Do Chapeuzinho Vermelho aos 3 porquinhos, o final é sempre feliz. Então tem um pouco essa ideia de que no final tudo vai dar certo. Então essa concepção otimista, eu acho, em alguns casos, nos constrói essa ideia de que o sucesso virá mais cedo ou mais tarde. E às vezes ele não virá. Às vezes realmente você não vai conseguir. Agora, eu acho que tem uma pegada ali que eu acho que é o preparo. O preparo, ele te ajuda a estimar melhor a capacidade, ele te ajuda, seja no tiro, seja no laboratório de inovação, seja na aula. Eu vejo muitos estudantes, por exemplo, que não se preparam para aprender. Uhum. E aí o cara fala que o curso é ruim, mas ele não faz nada do curso. Ele não se preparou para aprender. Porque para você aprender, você precisa se preparar. Você tem situação em que a empresa fala assim, ok, eu investi no projeto, mas nenhum projeto virou. Você investiu financeiramente, mas você não investiu tempo, você não preparou a tua estrutura para inovar, você não preparou as pessoas, você não preparou... Então, não houve um preparo ali, entendeu? Então, para mim, o top 1 está na questão da gente sair da ideia de que a intenção de sucesso já é o suficiente. A preparação, eu acho que pesa demais. E eu acho que o outro ponto para mim que entra nessa questão é a arrogância. O ego, ele é muito forte, o ego é foda. né? O ego pega a arrogância... Eu gosto mais da palavra vaidade. Vaidade é foda. Vaidade é foda. Vaidade é foda. Pô, tu viu, na linha de casos pessoais, você presenciou. Fernando foi comigo um dia na minha competição de tiro. Eu faço tiro ao prato, que ele explicou aí. E aí ele queria ir lá conhecer, levei ele para conhecer. E o dia que ele foi pro Fernando, tá lá, né? Vou fazer uma média aqui. Vou mostrar que eu sou foda. Né? Porque para a maioria das pessoas que não conhecem... o negócio é um pouquinho difícil mesmo. Para a maioria das pessoas que não conhecem a parada, acham bem difícil. E eu falei assim, cara, vai ser meu dia. Hoje eu vou arrebentar. Tinha acabado de fazer uma aula uma semana antes. Meu instrutor, um cara muito bom, competentíssimo. Eu tinha treinado em casa igual um louco. Tem treino em casa, mas fica tranquilo, não atire em ninguém. Ele não atira em ninguém, gente. Tem um laser, tudo tem toda a controle. tecnologia high-tech tem na todo casa o dele. sistema de treino para fazer isso em casa e tal. Falei, hoje eu vou arrebentar. Cara, cheguei, tá chovendo. Um frio do caramba. Um vento. E o pratinho fazia assim, fazia tudo até jeito. Foi o pior desempenho desde quando eu comecei a praticar esse trem. Puta merda. Assim, aquele dia, a vontade que eu tinha era dar com aquela espingarda na minha cabeça.
E o pior é que nesse dia eu não tinha dormido antes, gente. Isso aí é um parêntese. E aí tava eu e a esposa dele do lado, a gente tem que ficar distante, né? Tem toda a área de segurança. Eles botam um fonezinho, um protetor auricular, né? E aí eu dormi. Olha só, pra você ver como a pessoa No tá meio tão do acostumada. tiroteio rolando. Não, eu rolando um dormi. monte de tiroteio. Tava Eu olho muito pra trás. interessante. Eu não Eu acredito. dormi, botei Eu chapéu. dormi. Eu falei, pô, o cara dormiu, cara. Ou seja, Eu tava acabei tão com o bom. cara de tudo quanto é jeito. O cara errou e você dormiu. E aí eu falei assim, sabe o problema? O problema é o Fernando. Pé frio, nunca mais leva ele, entendeu? Levou chuva e No todo final, azar. ele podia mentir pra mim. Podia falar, não, acertei pra caraca. Tal. Se ele falasse Você pra mim nem que ia acertou, ver. não ia ver. Tal. Não. Mas é o lance que eu te falo do... E aí eu acho que esse dia eu falo que é a vaidade. Por isso que eu falo que a vaidade Mentira, é foda. foi isso? É Você vaidade. tava, Não, pô. é vaidade. É um esporte vaidoso também. As pessoas estão vendo o que você está fazendo. E ali o fracasso e o sucesso é evidente. A cada prato. É muito nítido pra todos. Não, mas na verdade aí a gente vai pro âmbito esporte, né? Que esporte. tudo, né? É. Eu acho que é vida profissional também, não. É. Hoje em dia é muito fácil eu botar o dedo numa empresa que tá indo na merda. Mas às vezes é difícil você enxergar que está indo... Às vezes a relação entre ação e fracasso ela não tem uma ligação direta. Então, por exemplo, eu vou fazer um projeto com a Rebeca, às vezes a coisa deu errado, mas não necessariamente fica claro que foi a ação dela ou minha. Ah, entendi. Entendeu? Agora, Pode ser ação um esporte, por conjunta, exemplo, né? Imagina o cara que chega em último. Imagina o cara que vai para uma Olimpíada, o cara ficou 4 anos se preparando. Só fazendo aquilo. E chega lá, ele fica em último, cara. E acabou com a vida dele. Para um cara, é foda isso, entendeu? Foda, porque... Aí você fala, aí tem aquela história, não, mas pelo menos você chegou na Olimpíada. Mas... Mas não era o objetivo, ele não treinou pra aquilo e aquilo. pelo menos não serviu pra nada. Exato. Porque às vezes o cara vai perder contrato, Exato. Então, assim, agora eu acho que a vaidade, eu acho que é o segundo elemento. Para mim, o preparo é o primeiro. O segundo é a vaidade. Eu acho que nessa tique aí que você colocou de fatores que levam a coisa a desandar, eu acho que o primeiro é o preparo, o segundo é a vaidade. E aí eu acho que o terceiro talvez esteja mais relacionado à sua rede de apoio. Assim. Nossa, isso é tudo, hein? Como as pessoas reagem a você. Tanto no profissional e no pessoal, cara. No pessoal. Porque você pode ter uma galera que te dá uma sustentação ferrada, assim. A rede de apoio talvez defina como que a gente vai reagir a uma crise, né? Exato. Não, acho que... Isso, a rede de apoio, tudo. cara, Em muitos desde os momentos, seus relacionamentos tudo. íntimos, próximos, né? Eu já vi parceiros e parceiras que afundam o cara quando o cara fracassa, afundam a pessoa quando ela fracassa, e já vi gente que reergue a pessoa de uma forma fantástica, entendeu? Então, assim, eu acho que o terceiro elemento para mim passa pela rede de apoio. Eu acho que seriam os 3 fatores dentro dessa pergunta aí que você comentou, que eu acho que é o mais complicado. Eu acho que mais incide ali. Eu acho que o cara sofre mais quando ele tem uma rede de apoio ruim, quando ele é muito vaidoso e quando ele se preparou mal. Puta que... Essa aqui vai ter que cortar pra colocar pra impulsionar, que essa foi braba, cara. Mas é verdade, cara. Eu acho que se você parar o contexto geral dos fracassos que eu tive, muitas das vezes, cara, alguma coisa tá faltando ali. Bom, a gente tem amizade de longa data. Eu acho que você é um cara que constrói muitas relações facilmente, você constrói vínculos muito fortes. Acho que todos os momentos difíceis que você teve, você conseguiu construir a sua rede de apoio necessária ali para se reerguer. Eu considero isso uma virtude fantástica, cara. Pouca gente tem essa virtude. Que, na verdade, eu consegui aqui em Ribeirão. Porque no Rio não tinha porra nenhuma. Tu não queria mais que eu me fudesse lá dentro. Cara, foda aí. Cara, gostei pra caralho. Pergunta, a gente tá em quantos minutos aqui? Caramba, já fomos já pra metade do programa já. Caramba. Caraca. Vai fazer o primeiro Fuck Up Night edição Talking, 4 horas. 4 horas. Nossa. Senhor dos Anéis. Vamos maratonar. Vai dividir em episódios, né? Dá pra fazer, cara. Vamos começar a ler as cartas aqui? Vamos. Pessoal, é o seguinte, ó. Na descrição aqui tá aparecendo um e-mail onde você pode mandar. Toda vez que a Mai sobe, a nossa produção sobe, ela coloca o e-mailzinho ali embaixo. Clicou, manda um e-mail pra gente, não precisa dizer quem é. Aqui eu acho que a turma não botou o nome, mas eu acredito que a Mai maquiou o nome da galera.
É totalmente anônimo, se sintam confortáveis para poder enviar o case de fracasso aí. Tá, a gente tá com 3 casos aqui, você pode ler porque você lê melhor do que eu. Não sei, nunca vi você lendo, mas assim, eu acredito que você lê melhor do que eu. Teste de alfabetização, 1, 2, 3. 3, 2, 1, vamos lá. Depois, e as palavras mais difíceis a gente pede para você soletrar. Puta que pariu. Obrigada, gente. Vocês são minha rede de apoio assim forte. Entendeu? Ó, vamos lá. O primeiro case de fracasso. Eu e o meu sócio desenvolvemos um projeto incrível de tecnologia. Investimos até as cuecas para pagar a ideia que tivemos. E depois de 2 anos de pesquisa focada, conseguimos um investidor interessado. Lá fomos nós, nervosos, e sem saber como nos portar nessa ocasião, mas conseguimos estabelecer uma conexão com o investidor e começamos a demonstrar nosso projeto. Para resumir, ele falhou bonito. Já que nunca tinha sido testado realmente, estávamos aperfeiçoando minúcias e não percebemos um erro crítico de funcionalidade. É um caso clássico. Passamos a maior vergonha, tem aqui. É verdade, tem mais, desculpa, gente. Passamos a maior vergonha da vida, perdemos todo o dinheiro e nossa reputação foi abalada. Esse caso é recente e ainda mexe muito comigo. Rebeca e Fernando, qual conselho vocês me dão? Eu vou deixar você falar, Bertoldo. O convidado fala primeiro. Fala. Ó, sabe que esse lance de investidor, eu falo que alguns investidores anjos são meio investidores demônio. Né? Investidores do fracasso. Né? Chega pra ferrar com tudo. Nem todo investidor é anjo, né? Lembrando que o demônio era um Os anjo. Demon Angels. Então, assim, a gente tem alguns cuidados. Investidor do apocalipse. verdade. É. Então, assim, a gente tem que lembrar um pouco disso. Cara, eu acho que, assim, com certeza isso mexe, porque tem uma história bem de investimento. Mas eu acho que a dor aí não é a financeira, sabia? Não. A Dinheiro dor recupera. é Dinheiro a recupera. vergonha do insucesso do que foi desenvolvido. Pode ser, ou pode ser a sensação de tempo perdido, a sensação de oportunidade perdida. Tipo, perdemos tempo. Porque eu acho isso mais foda do que o dinheiro. Quando você fala, cara, eu perdi dinheiro, tá bom, é foda, né? Ninguém gosta de perder. Se alguém gosta de perder, eu passo meu Pix aí depois embaixo do e-mail. Percam dinheiro na nossa conta. Deposita aí que a gente precisa. Mas levando em consideração que perder dinheiro é foda, eu acho que o problema é a sensação de, putz, tínhamos a oportunidade e não soubemos aproveitar. É o arrependimento. Eu acho que o que prende é o arrependimento. Eu acho que na pegada que ela falou, me parece mas um aqui puxa um arrependimento. gancho, preparo. Porque um erro de funcionalidade fazer você perder o investimento significa que você não fez o básico da prévia ali para poder chegar a apresentar. Eu ressalto o que a Rebeca falou, que é a questão que, tipo assim, o projeto nunca foi testado, que ele fala, né? Eu acho que por isso, inclusive. Ele nunca... É verdade. É. Eu acho que ele assistiu. Eu acho que o que te pegou, eu acho, nessa aqui, acho que eu tenho certeza que ele assistiu esse episódio. Eu acho assim, ele nunca saiu pra testar o projeto. Eu acho que isso foi mais pesado. Eu tinha um investidor, tinha um projeto. Mas você acha que um erro de funcionalidade inviabiliza um projeto? Cara, o erro de funcionalidade é uma visão, talvez, de uma pessoa que não seja de tecnologia. Vamos puxar esse gancho. Que é uma explicação muito simplista para um projeto de uma startup. Só que o ponto é assim, volta na paixão do empreendedor. A gente se apaixona muito pela ideia. Tá. E aí a gente acaba acreditando que vamos virar um novo Steve Jobs do rolê. Entendi, e aí estamos trazendo Sou o uma próximo inovação que ninguém aceitou a inovação. Mas tipo, é porque eu sou disruptiva. Eu tô trazendo um negócio que ninguém Fazer entende uma coisa ainda, totalmente porque diferente aqui. vai ser atemporal, mas ainda não está no tempo correto. Eu sou um viajante do tempo. Exato, eu vim do futuro. Exato. E aí o que acontece é, eu desenvolvo algo, não valido, não testo, não faço o mínimo, né, do que eu preciso do produto para saber se aquilo vai porta de funcionar ninguém ou não. pra vender ou pra falar. Isso que E aí eu quero investimento. E hoje tá um pouco mais difícil. Mas antes a gente conseguia investimento mais fácil. A gente vinha com uma ideia, uma suposição, às vezes não mostrava nada, e o cara que nem sempre estava tão bem preparado, ele chegava e às vezes aportava. Eu te perguntei isso porque às vezes o próprio investidor fala que tem um erro de funcionalidade, porque eu falo que é investidor demônio, é porque não é anjo. Exato. Porque ele às vezes ele faz uma qualificação da ideia e ele está mal preparado para fazer essa qualificação. E aí ele fala que é um erro de funcionalidade, quando na verdade não é um erro de funcionalidade. E aí é que o ponto assim, de vista dele, né? quando a pessoa está direcionando a startup, a gente entra no ambiente de inovação. A gente recebe muito aquelas dicas, né? Você precisa fazer um bom pitch para conseguir um bom investimento. E aí vira a busca do investimento a qualquer custo.
E aí, a qualquer custo, significa, pô, eu estou desenvolvendo um projeto de saúde, mas aí o cara vem da construção civil, investir em mim, que é resultado em 6 meses, um projeto de saúde que fica pronto em 2 e nada se combina. Exato. Por isso que eu... E o erro de funcionalidade, às vezes, é assim. Eu estou dizendo para você que eu construí esse microfone que ele vai soltar purpurina. É só um microfone. Entendi. E aí eu te expliquei algo que é além, eu não sou da área técnica, falei demais, e quando você vai olhar, as expectativas foram ali todas quebradas. Eu acho que eu posso dar, tipo assim, uma sugestão pra eles é o seguinte, gente, cara, se foi o primeiro projeto que vocês trabalharam, cara, toca o barco, tenta fazer outro projeto. Pivota e vai pro próximo. Vai pro próximo e outra coisa. Eu acho que o investidor, até o investidor demônio, né, que o Bertoldi falou aí, tipo assim, cara, eu acho que o primeiro investidor, ele tem que estar sempre na área. Né? Eu acho que eu tiraria esse nome de investidor anjo para um smart money, um dinheiro inteligente. Ao cara que ele vai dar pouco dinheiro, mas ele vai dar muito know-how, ele vai dar muita porta para vocês entrarem, que eu acho muito mais válido isso do que um próprio investidor anjo. Eu não balizo. Tem duas coisas que eu acho que eu pensaria. Eu não balizo um projeto pelo investimento, pela essa questão do sucesso ou fracasso do projeto, por ele ter ou não recebido investimento. Até porque eu conheço bons projetos que estão tocando sem investimento e projetos que receberam investimento que eu fico realmente pensando quem foi que fez aquela avaliação. Agora, e tem um outro aspecto, eu acho que ela ainda está nessa vibe do arrependimento, do nossa, erramos, putz, não deu certo, perder. É o lance que você, perdemos tempo. Não, tu não perdeu tempo, tu chegou até um investidor, deu errado, pivota, vai para o próximo, ou ajusta, ou fale com outros investidores, ou revalide algumas coisas, refaça, reorganize. Não fica preso a isso, né? Não fica preso ao arrependimento do negócio. E, principalmente, ainda tem uma coisa. Para mim, ela está olhando muito para a opinião do investidor. Isso me preocupa um pouco. É aquela coisa, a gente recebe, parece que quando você recebe um dinheiro de um investidor que você não conhece, parece que você assinou alma vendeu tua alma pro diabo, né? Eu acho que fica na cabeça da turma que é assim. Eu acho que tá todo mundo buscando eco de sucesso, Fê. Todo mundo quer eco de sucesso, né, que a gente fala. O que é o eco de sucesso? Quer validação de alguma forma. Sim. Todo mundo precisa de um pouco de validação, seja de onde for. Isso. E aí o cara vai lá, que validação que ela quer? Para algumas pessoas, um estranho que nunca te conheceu, abriu a carteira, ele te deu 300 mil, você fala, uma validação. Puta validação. Validou, na verdade, nem o produto. O cara validou você, validou você. Então, assim, ele está dizendo que você é uma pessoa que tem altíssimo potencial. Só que isso que a Rebeca falou é verdade. Você está desenvolvendo um projeto de saúde e o seu investidor é da área de construção civil. Cara. E aí o cara realmente não sabe avaliar. Entendeu? Maravilha. Vamos pro próximo aqui. Caso 2. Meu fracasso, na verdade, vem no medo de fracassar. Já tive ideias em que as pessoas ficaram empolgadas e demonstravam um bom nível de inovação. Mas a perspectiva de falhar, me frustrar e ter um fim trágico me congela. Faço terapia, mas mesmo assim tenho medo de inovar. O que vocês me recomendam? Nossa, eu conheço... Parece que quem escreveu essa aqui é uma pessoa que é bem próxima a mim. Não, na verdade, eu tenho muita gente que é assim, esse medo, né? De fracassar sem ter começado alguma coisa. Tem muita gente assim, não tem, Bertoldi, nesse mundo? Bom, ela falou que faz terapia, então essa etapa eu posso pular. Eu acho que, cara, tem um lance da concepção de sucesso que a pessoa tem. Né? Eu acho que tem aí... E aí eu acho que esse é um aspecto interessante. Eu, se fosse ela, olharia para a rede de apoio. Se ela não está olhando para esse processo de que a rede de apoio deposita nela uma grande expectativa, então se ela não tem um entorno ali do qual ela se sente cobrada. É complicado, cara. Existe um efeito que a gente chama, né, que é a sombra do sucesso. Quando você é filho de um empreendedor bem-sucedido, quando você é cercado por pessoas bem-sucedidas, isso fomenta esse medo. Porque você fala, cara, meu pai é super competente, fundou uma empresa, a minha mãe é uma excelente empresária, os meus tios, os meus primos, todos. E aí você fica naquela, isso cria um processo difícil de sair. Né? E aí eu acho que tem um elemento importante porque a pessoa acaba tendo dificuldade de testar, de tentar, porque ela entende que ela tem que acertar de primeira, entendeu? E um braço teu dentro da tua empresa e dentro da tua consultoria é isso. Você atende isso, né? Você atende filhos de empresários que têm... Atendi pessoas. Eu fiz alguns processos de sucessão
Esse é um lance É bem muito pesado. desafiador. Eu acho que o cara. processo de sucessão é Imagino. muito pesado, doutor. Caceta. Porque... Mas assim, eu acho que lidar com essa questão mesmo é bem difícil, porque é o que eu te falei, a sombra do sucesso é um negócio muito complicado. Não é à toa que no Brasil a maioria das empresas familiares não chegam à terceira geração. Caramba. Elas quebram da segunda para a terceira ali, porque você não consegue fazer essa transição, né? Então é desafiador, né? Muito desafiador. Mas eu acho que eu olharia um pouco para esse entorno dela. Agora, se ela tá. Porque a minha primeira hipótese seria autoestima. Mas ela falou, estou fazendo terapia e tal. Então. Ou trocar terapeuta também, né? Pode ser também, mas aí. Mas tem um ponto aqui importante que ela fala, a questão de ideias, né? Que aí a gente precisa ressaltar algumas coisas. Ideias não significam tantas coisas. O que, no momento, tenho medo, tive uma ideia inovadora e tenho medo. Você pode juntar com outras pessoas. Tem aqui o momento que ela pode se sentir, ou ele se sentir inseguro, mas também o fato de que às vezes não tem total capacidade de executar algo que imaginou. E aí você pode procurar parceiros, que pode ser uma rede de apoio também, tudo. Sim. Talvez essa rede de parceiros talvez possa estar prejudicando ela, porque talvez é o seguinte, ela está compartilhando as ideias e a galera está apoiando ela e talvez ela não está acreditando nessa rede de apoio. Então, assim, na minha sugestão, Por não talvez... confiar nela mesma, né? Talvez é você sair dessa... Talvez, já que você tem um apoio aqui, que é tua terapeuta aqui, talvez acho que é o momento de você sair se você tem essa rede de apoio que está te validando as inovações, eu acho que é legal você sair para falar com outros lugares. Né? A gente tem um grande problema quando eu tive mais a fundo nesse mundo de startup, de empreendedorismo, as pessoas falam, eu não vou falar minha ideia porque eu tô com medo de alguém roubar. Cara, não faça isso. Entende? Porque assim, para alguém fazer a tua ideia, cara, demora muito. Tipo assim, é muito pesado. Cara, tem muito processo. É muita energia gasta. Então, cara, vai falar para as pessoas que são fora do teu ambiente. E se me permite, eu acho que é legal essa pessoa se perguntar se é medo de errar ou preocupação em desapontar. Sim. Porque isso impacta tudo. Trava as ações. Porque se a preocupação é em desapontar, às vezes as pessoas estão validando a minha ideia, dizendo, cara, é legal, mas falam, eu não quero desapontar essas pessoas. Vai que eu não consigo. Entendeu? Então, e pode ser que não consiga, às vezes a preocupação a preocupação em desapontar é interpretada como um medo de errar. Entendeu? E é então, diferente. É diferente. O processo é diferente. Caso 3 aqui, para acabar aqui, ó. Esse caso 3 é grande. É mesmo, vamos lá. Meu caso vem com uma dica. Nunca abra um negócio com seu parceiro. Eita! Eu e meu namorado da época tivemos uma ideia. Investimos e o negócio começou a prosperar. Era uma startup voltada para a área de educação e treinamento para concursos públicos. Estávamos indo bem, até que começamos a brigar muito. E meu namorado começou a cometer erros críticos em nosso projeto, que contava com 2 investidores. Eita! Um deles ficou com o pé atrás. E para mim, esse foi o ponto crucial que me fez ir saber o que estava acontecendo com meu parceiro. Bom, depois de muita discussão, ele confessou. Estava me traindo com a outra investidora há quase um ano. E de brinde com a nossa social media também. Puta merda! É o picão! Ou seja, saibam muito bem com quem vocês vão abrir um negócio. Hoje tem um relacionamento que faliu e uma empresa também. Peraí, não. Primeiro ponto. Esse é um caso que merece vários recortes possíveis. Mas, pô, primeiro ponto. Peraí, a empresa não faliu. Não. O cara é um negócio não é safado. ruim. Problema não. venha Vamos dizer separar que os o problema problemas. foi isso. Vamos dar uma separada problema aí. não E aí, modelo de negócio. eu acho que nesse caso a gente tem que, inclusive, repensar o conceito de sucesso e fracasso. Exato. Sucesso de quem, fracasso de quem. Porque, pô, aí também, né? Acho que a coisa não é, o negócio não é ruim, né? Eu acho que a gente Pô, tem que recebeu um separar. investimento, teve isso, aquilo, sei lá o quê. Aí tem que pensar também o que esse investidor viu no negócio, né? Ele investiu Ou em quem, que na não verdade, viu, né? Onde ele tá prestando... Ele traiu com a investidora, veja bem. Temos Veja um cara aí de tem sucesso. temos um caso de sucesso em que
No pitch, algo chamou mais atenção do que o PowerPoint. Exato. O modelo era uma merda, mas o E a cara social atraiu media, o investimento. pior que nem a social media. Como é que era esse trisal? Era quadrisal essa porra? Gente, Sei pelo lá. amor de Deus, ele namorava a sócia, traiu Viu com a com a investidora investidora. e pegava a social media. Que é isso? Meu Deus, gente, é assim, é uma... Cara. Vamos tentar tirar alguma coisa disso aqui. É o seguinte, o cara é safado, isso aí a gente já digo, o cara é piranhudo. Não, e eu Né? acho que, peraí, acho que aí também tem uma coisa. Vamos tirar o moralismo de lado, porque eu acho que essa pessoa sofreu bastante, coitada também. Coitada, Então vamos ser empáticos agora. Pensando um Não, pouco- tá. Mas vamos Vai. pensar um pouquinho. Eu acho que aí tem um elemento que volta naquela história da rede de apoio. E da rede, da forma com que a pessoa constrói o negócio, as relações que ela estabelece, né? Eu acho que essa é uma coisa interessante, que às vezes você tem pessoas com quem você se relaciona muito bem, mas você jamais deve ter um negócio com elas. Sim. Né? Então, eu acho que assim, talvez, vamos separar. Se o negócio que essa pessoa teve fosse com uma pessoa com quem ela não se relacionasse, o negócio estaria aí Tava bem prosperando, sucedido. de boa. Sim. E talvez ela se relacionasse, tivesse continuado se relacionando com a pessoa, isso bem sucedida naquele aspecto. É complicado você trabalhar com a ideia geral de sucesso. Casal de sucesso, negócio de sucesso, vida de sucesso. O mundo perfeito, né? O mundo Doriana, né? Eu acho que isso sofre muito. Eu acho que aí a pessoa talvez passou um mau bocado. Eu acho que ela mistura aí um pouco. Eu acho que essa ideia de que ser um casal que se dava bem faria com que eles fossem sócios que se davam bem. E isso é um problema. Eu acho que para mim, aí agora, tirando as brincadeiras à parte, obviamente a gente deu risada, mas eu acho que a traição ela nunca é a causa, ela é uma consequência, nesse caso. Sim. Sim. Ela é consequência de um movimento. Porque, como dizia Oscar Wilde, tudo na vida tem a ver com sexo, exceto o sexo que tem a ver com poder. Exato. Então, é um jogo de poder. Entendeu? Então, assim, ali a questão não foi o negócio, foi o jogo de poder que se estabeleceu dentro dessa questão. Essa relação com... Porque, pô, se você olhar para essa relação com o investidor, por que o cara, dentre as opções de traição, vai na investidora? Tanta por que coisa que ele vai pra- na social... Então, você está falando de um Era jogo poder de mesmo, poder. É um jogo verdade. de poder. É um jogo de poder. E jogo de poder destrói qualquer negócio, cara. Ele é complicado. Então, eu acho que realmente... Putz, a gente tem que agradecer muito essa pessoa por ilustrar, talvez... Um elemento importante que a gente não considera, né? O quanto que o poder é um elemento que leva ao fracasso. O top 4? Talvez, hein? Não tinha considerado. A inveja é um elemento interessante, mas acho que o poder vai figurar aí nos 4. E eu acho que é o seguinte, um relacionamento, eu acho que um casal quando monta um negócio, eu acho que a responsabilidade e assim, a energia investida que é muito maior. Porque, cara, você tem N fatores. Porque não tem como separar, isso é impossível, não tem como separar o pessoal do profissional numa empresa. Não tem como. Que limites precisam ser estabelecidos, né? Eu acho e que- quando eles não são, vai Nem dar limite, merda. Brenda. Olha. Rebeca, desculpa, Brenda. Rebeca. Porque, cara, eu vejo isso no negócio de que, cara, uma hora o cara vai falhar ali, ou o cara vai fazer uma brincadeira numa reunião que a esposa tá junto, ou a namorada tá junto, ela fica chateada. E aí dá uma briga. É É assim, a incidência de fracasso é maior do que de sucesso. Eu estou tentando puxar na minha Nossa, cabeça, assim... isso- Não, assim, eu estou tentando puxar na minha cabeça os exemplos que eu tenho. Mas assim, que eu não estou dando nenhum dado estatístico, não tenho esse dado. Mas, por exemplo, eu conheço muitas empresas, muitos casais que eram donos de empresa e tiveram problemas. É mais comum isso do que deu certo. Tem alguns casos de sucesso? Tenho. Tenho amigos que têm, são casados, têm empresas, são super bem sucedidos. Mas é raro. Não vejo isso com frequência, não. Né? É um desafio maior, né? Eu acho, e não só do que você falou do relacional também, mas a dificuldade que você tem de não entender algumas coisas como indireta, de não... Não de lidar... entender limitações. Eu já passei por essa experiência, eu já tive negócio, né? Com a minha esposa e é difícil. É difícil porque é muito difícil você separar o pessoal do profissional e é mais fácil você entender as limitações externas do que as limitações internas. Então, você cria a expectativa em cima daquela pessoa que convive com você. E isso é o pior. Porque aí você já espera dele coisas que, às vezes
a pessoa não vai poder te dar. Porque agora, né, momento amoroso, né? Pegando o gancho que a Beca trouxe, que acho que você deu um depoimento que é muito legal você trazer isso. Porque um relacionamento, muitas vezes, ele é pautado em duas condições. Uma, algo que eu admiro no outro. Sim, Primeiro que é o primeiro ponto, acho que é o Segundo principal. ponto. E o segundo ponto, algo em que eu pretendo mudar no outro. Será? Opa! Que isso? Eu acho que não É, é esse consciente, programa. às Não. vezes. É inconsciente, Acho que né? a gente faz inconsciente, porque Mas tem. Mas em algum mas momento você verdade quer fazer uns isso. ajustes de algumas Isso. coisas. É E aí, a hora que você inconsciente, vai mas acontece. pro lance do trabalho, o que começa a acontecer? Você começa a não admirar aquilo que você admirava Sim. e querer mudar ainda mais o que você queria mudar. E aí isso você é uma começa merda. a Você transformar tem que ter o outro num... Porque cara, o relacionamento a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem uma tendência a olhar o outro com uma massa de modelar. Sim. Você vai modelar ele e falar, isso vai ser melhor para ele. E é o que chama a primeira atenção, né? Eu tenho essa dificuldade. Só Minha tem que esposa tem. A despertar gente não é você. sócio, mas ela tem um negócio e eu, pela minha expertise de mentoria e tal, ela recorre muitas vezes a mim. E eu te confesso que talvez seja um dos tipos de mentorias mais difíceis de dar, porque eu tenho. Hoje você dá um feedback. É? Dá um feedback. Não, e não só. Eu faço um esforço muito grande para realmente tentar fazer algo técnico, não pessoal. Cara, isso é muito... E o problema E isso é a foi pessoa o que eu levar. sempre trabalhei para não levar para o pessoal, porque se você não for para a parte técnica, você ofende a pessoa que você ama muito facilmente. Rebeca, eu acho que até o lado, até você tentar arranjar o jeito do técnico, vai dar merda. Porque, tipo assim, você tá Pode olhando dar, de pode uma dar. forma. Não- Você tá olhando de uma forma crítica pro meu lado técnico. Sim, Não, pode mas dar você tem merda. jeito. Mas você pode entrar no lado técnico trazendo ferramentas. Comunicação não violenta. Não, você pode dizer, olha, vem cá, tem um aplicativo aqui que te ajuda a organizar a sua agenda melhor, ou legal. Tá tem me isso aqui, chamando de né? desorganizada? Não, então, você tem formas de trazer soluções. Lembrando que a minha esposa também pratica tiro, então é um perigo isso, cara. Entendeu? Então, assim, é um negócio complicado, né? O pratinho é você. O negócio ele é meio Corre, né? delicado. Tipo assim, né? corre. É um negócio meio delicado, mas você vai com muita calma e diz, olha, talvez tenha isso aqui. E também tem o outro lado, um outro que para mim é um desafio. Como é alguém íntimo, a gente tende a ser mais agressivo. Tende. Porque você tem abertura, né? Você tem aquela... Tende, mas falando do meu lado pessoal, eu não acho que é só abertura. É que você não admite limitações no outro. É como se fosse inconcebível a outra pessoa ter algumas falhas. Vocês têm que fazer um fuck-up do Dia dos Namorados, hein? Botar todo mundo... Lavar roupa suja, todo mundo em conjunto. Mas, Relacionamentos que fracassaram. O que é isso? É desférias com o ex, né? Isso. Meu Deus! Mas assim, foi uma experiência que me agregou bastante. A gente conseguiu colocar limites e ter um convívio. Tanto é que tá tudo certo agora. Tá tudo certo, tá tudo bem. A empresa não existe mais. Mas nós Mas o relacionamento sobrevivemos e é estamos- isso aí. Vamos casar em breve. É isso. Pois é. Mas Entre a empresa e o casamento. É óbvio. Não, está tudo bem, a empresa não existe. Mas o Tá tudo bem, casamento tá acabamos firme e com a forte. empresa. Essa aqui, a nossa amiga, não teve a empresa nem o relacionamento. E ficou meio complicado pra isso. Mas eu acho que ela já tinha perdido o relacionamento. Já. É, Então- assim, sinto muito pelo que você passou. Verdade, Acontece. acontece. Mas da próxima vez fique esperta pra... Espero né? que não seja tão recente, porque desculpa pelo riso, tal, mas assim, é muito pesado isso. E o Bertoldi fala, esse top 4, que o poder... Eu acho que o poder... Cara, o poder faz a gente cometer muito mais falha do que qualquer coisa. Porque, cara, isso é um grande exemplo. Eu tive uma experiência, o Bertoldi me ajudou nisso. E, tipo assim, que, cara, quando você tá numa posição, as pessoas começam a te olhar, entende? Começam a te vangloriar ali dentro da parada e automaticamente o teu ego vai lá em cima. Quando o teu ego tá inflado, eu acho que, cara, não tem ninguém que consiga controlar esse ego, cara. Não tem. Sim. Não tem. Então, assim, eu acho que... Não sei, o poder entra ego também ou não? Na verdade, o ego é uma função psíquica, né? As pessoas, a gente chama de vaidade, ou ego inflado, ou esse ego, né? Essa concepção de eu ali um pouco, né? Um pouco ampliada. O eu no centro de tudo. Na verdade, mas não é nem... É o lance do poder, o controle é um elemento muito forte no poder. Então, eu vou pegar o lado do cara do negócio que ela citou. Imagina que assim, olha... Eu me relaciono... A minha sócia é minha esposa, então, ou minha namorada. Eu tenho controle sobre ela.
A menina do social media faz o que eu quero porque eu também tenho controle sobre ela. Não tô falando de sexo, tô falando de controle. Sim. Uhum. A minha investidora aprova tudo que eu quero porque eu tenho controle sobre ela. Cara, numa sociedade machista, que a nossa é pra caramba, Sim. Exato. né, cara? Desculpa, é a rola de ouro, né, velho? Sim. Todo mundo se Porra, submete o ao cara meu tá poder. super Sim, foda. a estagiária, Entendeu? a minha esposa e a mulher que tem mais dinheiro do que eu tá Eu querendo. também. Então vai fazer Exato. tudo que Então, eu assim, quiser, porque... Então, assim, isso talvez seja a pior droga. Porque a hora que você perde um troço... imagina o cara que ficou famoso e perde a fama. Cara, Você entendeu? Tipo, as pessoas se dobram à minha vontade. E, de repente, a minha vontade... Eu acho que, apesar do que ela disse, ele espera que ela perdeu um negócio, mas eu posso ter certeza de para ela que, com certeza, ele sofreu mais. quem se fudeu mais foi ele, tenho Muito mais. certeza. Porque Quando a casa caiu... a hora que a casa cai, cara, a hora que você começa a perceber, dizer, cara, amigo, você não é tão poderoso assim, a menina da social media tá namorando um cara legal, nunca mais quer falar com você. Sua rola não é nem de bronze. Exato, exato. A investidora já achou mais um novinho aí, aí, essa coisa Exato, aí, porque a ela sua- mesmo banca Aí ele e ele- ela controla ele. que não precisa gastar milhões ou de botar Exato. dinheiro nisso Então, aqui. assim, é foda. Acho que o poder tá nesse aspecto. Que aí você fala do ego inflado, que é isso, assim, essa concepção de eu sou foda, e aí vem a vaidade junto, aí vem o poder. Isso tudo cria uma dinâmica muito complicada, cara. E numa sociedade machista, numa sociedade de capitalismo, numa sociedade como é a nossa, que valoriza muito essa ideia do controle, do ter, do objeto, pô, esse cara se ferrou. Cara, olha só que foda, gente. Ó, estamos acabando o nosso programa aqui, mas olha só, eu vou até esticar um pouquinho. Bem rápido aqui, tá, produção? Cara, olha só, existe muito mais chance de você se fuder na tua vida do que você ter sucesso. Com certeza. Exato. Cara, é impressionante. Ah. Tipo assim, e aquela coisa, o não é certo, é 50%. Mentira! Eu acho que é muito mais percentual pra dar merda do que pra ter sucesso. A gente precisa normalizar que vai dar merda em algum momento, que vai acontecer algum fracasso e aprender com isso. Eu tenho uma filosofia de que você tem que celebrar o sucesso, que o fracasso você vai conviver. Exato. Caceta! É isso! Me faz uma camisa dessa, cara. Eu amei. Não, Vamos abrir uma lojinha pra vender vamos essas frases aí. vender essa- É isso. Puta que pariu. É verdade. Fracasso eu convivo, é dia a dia. É dia a dia, cara. Pô, a maior parte dos projetos... amanhã tem competição. Eu sei que eu vou errar prato. É normal. É por isso que você não tá bebendo, então. É, por isso. E eu sei que eu vou errar. Entendeu? Vai me surpreender o dia que eu não errar nenhum. Aí eu vou ficar super feliz. Mas o erro é parte do processo. Entendeu? Tipo, então, o fracasso é um convívio. Ele é ali. Ele não é um problema. Ele não é um ser estranho. Agora, Faz parte, ele né? é parte. Tá ali andando com você. Ah, beleza. Puta, teve sucesso? Celebra. Eu acho que o grande lance é que as pessoas, ao invés de celebrar, ostentam. Essa é a cagada. Caceta. Pô, hoje Querem tá... ser o que não Cara, são. pra sexta-feira, acho que o Focus tem que ser toda sexta-feira, porque eu acho que a gente reflete no final de semana, cara, pra gente tentar melhorar a vida da segunda. O sextou com tudo, É, o né? sextou com Tudo. tudo. Mas eu acho que isso é foda. Se você ostentar, vai ser foda. Porque aí você fala, pô, eu sou foda, olha aqui o meu sucesso. Não, cara, celebra, ó. Comemora. Aqui o meu sucesso, legal, tô curtindo. E sei que ele é pequeno, provisório. O resto, amanhã, o fracasso volta. Ele só deu um rolê. Ele só foi ali rapidinho. Ou ele tem TDAH, tá perdido em algum lugar aí, já volta daqui a pouco. Exato. Cacete, Bertoldi, puta que pariu. Pra mim foi uma aula e eu tô muito preocupado, Rebeca, quem vai ser o próximo convidado. Nossa, Porque depois desse foi- aqui, foi cara, muito foda. eu não sei. Alto nível, é isso aí. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estava até entrevistando a Rebeca em alguns momentos, mas como é que é tal coisa? Porque a gente vai ficando tão à vontade. É um prazerzão, cara. É um puta projeto. Vocês dois estão de parabéns de encabeçar esse projeto. Eu acho que Ribeirão precisa disso. Eu acho que a gente precisa disso. Já fica aqui também o convite. Quero muito que a gente marque uma sessão aberta do FACAP, talvez, para fazer lá no Supera Lab. Eu Vai acho ser que incrível. eu acho que é muito legal, fica aqui o meu convite para isso, porque eu acho que a gente precisa criar um espaço, é o que você falou, Rebeca, de normalizar isso. E é legal quando as pessoas tiram a armadura, sabe? Assim, quando você fala, puta, eu tive uma pane e não consegui falar em público. Putz, não, o casamento tá ok, mas a empresa não deu certo. Exato. Pô, é assim, eu acho que o que nos une é isso um pouco, sabe? E Acabar o projeto com a é vida. muito legal. Acho que quando você tinha me falado da primeira vez, a ideia e tal, que eu fui procurar na internet para conhecer. Então, quem está assistindo aí, putz,
aproveita o podcast, começa a trazer isso. Eu acho que a gente precisa criar esse lugar, que eu acho que talvez isso vai conseguir colocar a gente num outro patamar de empreendedorismo. A gente vai sair do empreendedorismo do sucesso falso, a bailarina, que o Fer tanto fala. Né, aquela pegada do pitch fantástico e tal, e entender, galera, não é o que é hardcore, o negócio é difícil, é normal, é assim mesmo. E eu acho que é um puta projeto. Vocês estão de parabéns, cara. Eu acho que pra iniciar... Cara, cada vez mais a gente... Cara, eu e a Rebeca, o que a gente conversou, os 3 Focamp iniciais, e agora você conversando, a gente começa a entender, que eu já falei aqui agora. Cara, eu acho que se a gente não aflorar o fracasso, a gente não conseguir estudar o fracasso, conviver com o fracasso, eu acho que a gente não tem sucesso. Eu acho assim que cada vez mais que a gente está vivendo, eu tô lendo algumas coisas, que você começa a entender que, cara, porra, isso tem que estar na minha frente sempre. Pra eu não, tipo assim, pra eu estar preparado, ou, tipo assim, pra eu tentar absorver algumas informações ali pra não fazer de novo. Cara, igual você falou, perfeito, cara, eu tô na frente. Eu vou continuar arranhando no inglês? Não, peraí, cara, eu vou parar. Ó, fulano de tal, fala. Entende? Amor, te amo. Meu amor ou a empresa? Cara, eu prefiro meu amor. Vamos fechar a empresa aqui e vamos continuar o amor. Cara... Parar de fingir, né? Trazer a realidade, porque, de fato, o dia a dia é isso. A gente vai lidar com as situações difíceis. E aí você respondeu uma coisa assim, qual que é o momento de desistir? Ué. Exato. Tá bom. Achou. É isso, ó. Isso aqui não dá mais, vou pra esse. Entendeu? E tá tudo bem se isso acontecer. É o mais difícil para quem tá empreendendo. É. Tá tudo bem se tiver que parar e iniciar um novo processo. Nossa, uma terapia aqui. Exato. Foi ótimo. Bom, galera, muito obrigado. Ó, a descrição tá aqui embaixo. Acesse o nosso Instagram. A gente tá no Instagram, a gente tá no Spotify, no Deezer, no YouTube. Então, assim, cara, a gente tá em todos ali. Não tem desculpa para falar que não tá assistindo a gente. E em breve, o Focamp vai estar lá no Supera Park. E em breve estaremos fazendo nosso primeiro encontro aqui em Ribeirão Preto. Vai ser um espaço bem pequenininho, gostoso. Bem luzinha baixa, tipo, para começar, aquele climinha da preliminar ali. Depois a gente pode fazer num espaço maior. A gente vai fazer um espaço pequenininho ali para 40 pessoas, 50 pessoas. E o evento vai ser de graça. O Focamp, tipo assim... e outra coisa. O Focamp, todo o Focamp pro público, porque na verdade a gente tem que ganhar dinheiro de algum jeito, né? Você, empresário, que quer que o Focamp vá na sua empresa, você vai ter que pagar a gente. Então entre em contato com a gente lá pro e-mail. Mas assim, todos os eventos públicos vão ser totalmente gratuitos. E além disso, você se inscreve, vai ter um site lá, talvez a gente vai usar o Simpla, e você vai se inscrever lá e você ganha uma cerveja em lugar que a gente vai. Então você vai ter uma cervejinha pra beber com a gente. Vai de estômago vazio, que você já toma primeiro, já fica bêbado e já entra no clima. É isso aí. Galera, muito obrigado. Rebeca, obrigado. Pô, mais uma vez, cara, tempo. Bertoldi, cara, não tem. Agora eu não sei o que eu vou fazer no próximo convidado. Tchau, pessoal. Até o próximo Focamp. Tchau, gente. Até mais. Valeu.